do verso 27 até o verso 37. E eu peço que você dê uma olhada à sua volta, veja se há alguém sem uma Bíblia, compartilhe a sua, para que todos nós possamos fazer a leitura do texto. E esse texto vai nos falar muito a respeito da salvação em Cristo Jesus. Marcos capítulo 8, verso 27 ao verso 37. Todos encontraram? Amém? Diz assim o texto. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se aos povoados nas proximidades de Cesareia Marítima. Cesareia de Filipe, perdão. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes de sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, o mesmo que agora há pouco havia declarado, tu és o Cristo, né? Ele mesmo. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, o que deve fazer? Negue-se a si mesmo. Faça o que mais? Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, o que vai fazer? Vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, o que vai acontecer? A salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém? Antes de nós falarmos a respeito desse contexto e dessa mensagem, desse diálogo estabelecido aqui entre Jesus e seus discípulos, gostaríamos que pensássemos primeiramente sobre uma questão muito importante. A nossa vida, meus irmãos, ela está marcada por uma pequena palavrinha. Uma palavrinha que, embora seja muito pequena, ela traz um peso muito grande na nossa vida. Que palavrinha é essa? A palavrinha é preço. Preço. Por onde você for, o que você desejar adquirir, você, mais cedo ou mais tarde, terá de se deparar com essa difícil questão. E não importa qual seja o seu poder aquisitivo, a verdade é que tudo tem o seu preço. O alimento que nós consumimos, a roupa que nós vestimos, a casa que nós moramos, a condução ou veículo que nós utilizamos, o material escolar das crianças, água, luz, telefonia, internet, remédios, plano de saúde. Até para aqueles que possuem algum tipo de vício para se sustentar, precisa também pagar por isso. Tudo tem o seu preço, alto, baixo, acessível ou não. Tudo é uma questão de custo, de preço. Nascer, crescer, se desenvolver, aprender, se casar, viver, ter filhos, envelhecer, morrer. Em cada fase da vida nesse mundo será desembolsado algum tipo de valor para o custeio de tudo. E o que dizer então das conquistas morais e sociais? Será se elas também possuem algum tipo de custo ou de preço?
boa vontade, esforços, dedicação, sacrifícios. Em tudo nós percebemos que existe um custo para se arcar. E em relação à religiosidade, será que existe algum tipo de preço a se pagar? Variável com um tipo de doutrina. Nós temos o preço das boas obras, dos votos, das penitências, dos sacramentos, dos dogmas, da abstinência ou completa separação. No que se trata a vida do ser humano, nós vemos o quanto essa palavrinha, preço, ela se faz tão presente no nosso mundo. Em muitos casos, ao se perceber a incapacidade em arcar com tal compromisso, muitos são levados ao mais profundo desespero. Chegam até mesmo a cometer loucuras inacreditáveis e a se tornar alguém até mesmo insano em suas atitudes. Alguns, inclusive, chegam ao ponto de tirar a sua própria vida. Agora, meus irmãos, a pergunta que eu faço a todos que estão aqui nessa noite e que me ouvem, a todos que estão aqui e que eu julgo mais importante é em relação à sua alma. Será se também existe algum preço para ser pago em favor da sua redenção? A realidade, meus irmãos, que precisa ficar muito clara em nossa consciência é que todos nós, indistintamente, nascemos em uma mesma condição em que a Bíblia ela chama de escravos do pecado e da morte. João 8, verso 34, diz que todo aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Isso significa que uma vez escravo do pecado não há escolhas, não há liberdade, principalmente na vida daquele que está debaixo desse jugo, que já foi concebido, nascido debaixo dessa escravidão. A Bíblia diz que a partir da queda do homem, do início de tudo, todos nós já nascemos escravizados por essa natureza corrompida e sempre propensa ao erro. Mas também, algo que é muito importante, que precisa ser dito aqui nesta noite, é que a mesma Bíblia que diz que nascemos escravos do pecado, ela também nos afirma que sem uma intervenção divina em nosso favor, jamais seríamos libertos dessa condição maldita. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e estão o quê? Separados, destituídos da glória de Deus. A verdade é que a entrada do pecado, ela deixou uma dívida muito alta para ser paga. Romanos 6, 23, a parte A diz que o salário do pecado é o quê? A morte. E isso não significa apenas que a recompensa do pecado era a morte, mas também no sentido de uma consequência, de uma punição. O livro do profeta Ezequiel diz que a alma que pecar, essa também morrerá. Ezequiel, capítulo 18, verso 4. O homem teria que pagar pelo seu pecado morrendo, derramando o seu sangue. O fato é que não havia nada que pudesse ser feito, meus irmãos. Ninguém seria capaz de resolver o seu próprio problema e nem mesmo o problema do outro. E Deus simplesmente não poderia fazer vistas grossas à nossa condição e simplesmente nos perdoar. Porque Ele é um Deus justo, um Deus santo, e o pecado não poderia ficar sem uma punição. Resumindo, a nossa dívida precisava ser paga. Não tinha para onde fugir. E se nós falamos de uma dívida cujo valor está alto demais para que nós sejamos capazes de quitá-la, outra pergunta surge aqui. Quem, afinal de contas, seria capaz de assumir o meu e o seu lugar e arcar com tamanho preço, com tamanho compromisso? E quando a Bíblia ela fala a respeito de um preço que precisa ser pago pela nossa redenção, historicamente, ela está se referindo ao valor
que costumeiramente se pagava em favor da libertação de um escravo. E o valor que custava a liberdade de um escravo chegava a 30 moedas de prata nos dias de Jesus. E nós sabemos exatamente aonde a Bíblia traz essa referência. Mateus 26, verso 15, nos fala do preço da traição que Judas recebeu para poder trair Jesus. E disse: o que me dareis se eu entregar a vós? Então fixaram um valor de 30 moedas de prata. Mateus 27, verso 9 diz: cumpriu-se então o que havia sido falado pelo profeta Jeremias, o preço que foi avaliado pelo povo de Israel. E por essa razão, foi exatamente por essa razão que Jesus Cristo, ele veio a esse mundo. Romanos 6, 23, a parte A diz que o salário do pecado é a morte. E a parte B diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para arcar com este compromisso no meu e no seu lugar. Romanos 3, 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Novamente eu pergunto a você: quanto custou o preço da sua redenção? Quanto custou o preço da sua salvação? Que preço foi pago para que a sua alma pudesse ter esperança de ser redimida, perdoada dos seus pecados? Uma coisa é certa, meus irmãos: a matemática humana jamais será capaz de calcular. Nenhum contador conseguirá calcular esse valor, né, meu? Pois se trata de um valor inestimável. Um valor que está além da nossa capacidade humana de resolver. E entrando agora aqui dentro deste contexto do texto que nós lemos em Marcos, capítulo 8, verso 27, até o final do capítulo, verso 38 que nós lemos. Nós vamos observar aqui, meus irmãos, a maneira como Jesus ele deixa claro o preço da nossa redenção. Quanto custou o preço da nossa redenção? Mas ele começa, veja só o verso 31, ele diz: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes e dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Jesus está deixando bem claro qual era o preço que haveria de ser pago por ele. No entanto, algo me chama a atenção aqui. Antes de ele começar no verso 31 a expor aqui o custo, o preço da nossa redenção, no qual ele haveria de arcar no meu e no seu lugar, antes de fazer tal exposição, Jesus, ele busca primeiramente fazer uma avaliação quanto à visão que se tem, tanto externa quanto interna, a respeito desse ideal redentor. Desse redentor que seria capaz de honrar com tamanho compromisso. Antes de explicar que tamanho preço seria pago por ele, ele busca obter uma compreensão clara sobre qual é a visão que as pessoas têm a respeito dele mesmo. Será se as pessoas elas têm uma consciência clara a respeito desse Redentor que veio para poder pagar esse preço? O que será que as pessoas pensavam a respeito de Jesus? Seria mais ou menos como se você estivesse andando pela rua e você se deparasse com um carro importado, muito valioso, um esportivo, o último lançamento de uma das marcas mais conceituadas, cheio de aparatos tecnológicos, e alguém chegasse para você e perguntasse a respeito do dono desse carro. O que você diria a respeito do dono desse carro? Que ele seria um tipo de trabalhador assalariado? Não. Certamente que não. Com toda certeza, o dono desse carro seria um homem muito rico, um homem com um poder aquisitivo capaz de não só adquirir, mas também de manter um bem desse nível. É o tipo de conceito que todos nós temos formado dentro de nós.
O que Jesus ele fez aqui nada mais é do que uma sondagem da opinião popular sobre quem ele de fato era. Cada resposta obtida diria muito sobre a visão e a importância que as pessoas estavam dando a este Salvador, a este Redentor. Jesus estava muito e sempre muito bem seguro a respeito da sua vida e do seu ministério. E ele não dependia da opinião dos homens para prosseguir na sua missão, na sua jornada. Mas então o que Jesus ele pretendia com esta pergunta no versículo 27? Veja aí o verso 27. Diz: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. E no caminho lhes perguntou: o que o povo, ou quem o povo diz que eu sou? Jesus aqui ele está chamando a atenção dos seus discípulos quanto à visão correta em que se fazia necessário ter a respeito da sua própria pessoa e da sua natureza. Afinal de contas, aqueles discípulos, eles não estavam seguindo qualquer salvador. Eles não estavam seguindo qualquer mestre, qualquer líder. Não. Eles estavam seguindo o Salvador, o Redentor, o único que estava habilitado, qualificado para assumir aquela missão de pagar o preço da redenção deles. Uma bela oportunidade que Jesus encontrou de poder comparar a opinião que os incrédulos tinham a respeito dele com a convicção dos crentes, representado ali na pessoa dos discípulos. Veja o verso 28 e 29. Verso 28 e 29 diz: eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro então toma a frente e responde: tu és o Cristo. Então, partindo primeiramente por uma avaliação externa, o que o povo pensava? Sem dúvida nenhuma, eles estavam muito longe de acertar. O preço, de fato, estava muito baixo. Até que o compararam com alguns personagens de renome e respeito. João Batista, muito conceituado entre os judeus, temido por Herodes, considerado o maior nascido de uma mulher. Elias, também alguém que era esperado pelos judeus como precursor do Messias prometido. Mateus capítulo 4, versos 5 e 11, 14. E ainda viam em Jesus, viam nele Jeremias, ou um dos profetas. Jeremias era uma figura extremamente venerada entre os judeus. Alguns rabinos, nos dias de Jesus, chegaram a ensinar que ele seria o profeta prometido por Moisés, em Deuteronômio 18:15. Como nós podemos ver aqui, meus irmãos, a maioria das pessoas identificavam Jesus com pessoas ilustres na história bíblica, mas a verdade é que estavam muito aquém da verdadeira percepção que eles deveriam ter. Estavam completamente distantes da verdade do qual Jesus ali representava. Era necessário que o valor e a importância que se dava à pessoa de Jesus estivesse muito além, muito acima daqueles personagens em que haviam identificado Jesus. Era necessário reconhecê-lo como o redentor de suas vidas. Você já parou para pensar em qual é o conceito que o mundo hoje tem a respeito de Jesus? O que as pessoas pensam a respeito de Jesus? Quem é Jesus para o mundo hoje? Muitas pessoas identificam Jesus meramente como um homem bom, um profeta que em algum momento havia passado por essa terra, um exemplo de vida. Outros tratam Jesus como uma espécie de revolucionário da sua época. No melhor dos elogios, o identificam como uma espécie de espírito de luz, um pacificador, um professor, um operador de grandes milagres. Sabemos que essas avaliações são pequenas demais e estão muito aquém de quem realmente Jesus é. E por essa razão, o Senhor Jesus não poderá ser o redentor de tais pessoas. Então agora é a vez dos discípulos. Jesus se volta para eles e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou?
Porque desses discípulos depende a pregação fiel das Escrituras, a propagação do Evangelho das Boas Novas por todo o mundo. Se eles não acertassem a pergunta de Jesus, talvez multidões poderiam ser conduzidas ao erro. Nenhuma esperança de salvação poderia chegar à humanidade. Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E há aqui uma sensível diferença entre as opiniões diversas do mundo e a unidade na fé apostólica. Uma convicção que o mundo desconhece, porque se trata de um privilégio, proveniente de uma experiência pessoal com o Mestre. Pedro lhe responde aí: tu és o Cristo. O evangelista Mateus, no capítulo 16, verso 16, ele ainda acrescenta uma palavra a mais nessa afirmação de Pedro, onde ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Duas verdades merecem destaque aqui. Primeiramente, a natureza messiânica de Jesus. O termo Cristo, aqui mencionado por Pedro, tu és o Cristo, tem exatamente essa ideia. Compreender isso, meus irmãos, é extremamente necessário, sobretudo para compreendermos a missão do Messias e a importância e o valor que ele tem para as nossas vidas. Porque, de fato, Jesus Cristo ele veio a esse mundo. João capítulo 4, verso 25 e 26. O texto diz assim: disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado o Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo isso para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu mesmo estou falando com você. Jesus deixou muito claro a respeito da sua natureza. Ele era o Messias, o Salvador, que foi prometido pelo Senhor. Aquele que veio para salvar a humanidade dos seus pecados, reconciliando-os com o Pai. Outra verdade muito importante que se faz necessário destacar aqui, além da natureza messiânica de Jesus, é a natureza divina do Senhor Jesus Cristo. A redenção, meus irmãos, é um preço muito alto a ser pago. Tão alto que trouxe o céu à terra. Toma a forma humana para uma perfeita identificação com os homens, mas não despreza a sua natureza divina, mostrando que apenas um seria capaz de cumprir essa tarefa, de redimir a humanidade dos seus pecados. Aquela entrevista que Jesus fez com seus discípulos em Cesareia de Filipe serve para testar e aprovar aqueles discípulos numa espécie de declaração de fé que se fazia necessária a eles. Havia um preço muito alto a ser pago, e reconhecerem Jesus como sendo este destinado a entregar a sua própria vida para lhes trazer a liberdade, a liberdade da escravidão do pecado, era vital para eles. Jesus não poderia prosseguir na exposição da sua missão, do que ele haveria de fazer ao vir a esse mundo, se não houvesse uma unidade na compreensão dos apóstolos em relação a quem ele era e o que de fato ele veio fazer nesse mundo. O verso 30, Jesus pede que ainda eles não saiam por aí anunciando todas essas coisas, proibindo os apóstolos de momentaneamente realizarem uma publicidade deste Redentor. É interessante a maneira em que Jesus ele quer preservar cada etapa da sua jornada, sem antecipar alguma espécie de revolta ou rejeição que deveria existir, mas no tempo oportuno. No momento certo, todas as coisas aconteceriam. No entanto, os discípulos, eles foram impedidos de saírem anunciando a respeito deste princípio. Após a avaliação do nosso Redentor, os versos 27 a 30, nós vemos agora uma avaliação quanto à nossa redenção. Os versos 31 a 33. Meus queridos irmãos, a manjedoura é apenas o começo da história da redenção.
Foi exatamente ali que a história da nossa salvação ela começou. E ela prosseguiria até o final, até o Monte Calvário, onde ali consumaria toda a história da nossa redenção. Foi exatamente no Monte Calvário onde o nosso Redentor, ele declarou suas últimas palavras, dizendo: está consumado. Nós precisamos, irmãos, estar cientes que entre o berço e a cruz, muita dor e sofrimento foram experimentados. E este é o preço da nossa redenção, que somente Jesus foi capaz de pagar no nosso lugar. É importante saber que no versículo 31, que nós lemos aqui em Marcos 8, menciona muito mais do que o sofrimento, a rejeição e a morte. Mas a história ela não acaba na morte de Jesus. A história ela conclui com a triunfante ressurreição de Cristo, a vitória que ele obteve sobre a morte. Mesmo assim, o preço da redenção deixa o discípulo Pedro abalado. Quando Jesus expõe a respeito do alto preço que ele estaria pronto a pagar, Pedro ele fica exacerbado. Pedro não sabe exatamente como se portar diante do mestre. O mesmo que havia há poucos instantes reconhecido que Jesus era aquele que havia sido destinado a pagar o preço. Tu és o Cristo. Mostrando que ele estava muito ciente a respeito de quem de fato Jesus era. Agora, ele dá sinais de que precisava de maior aprendizado, antes de sair por aí pregando a respeito da redenção. E foi nesse momento que Jesus pronuncia uma das mais severas repreensões já feitas a um seguidor. E o texto é muito claro em dizer que Jesus repreende Pedro, não secretamente. Embora Pedro tenha chamado Jesus em particular para repreendê-lo. O texto nos diz, no verso 33, que Jesus se volta para todos que estavam ali e repreende Pedro publicamente. Verso 33, a parte B, vai dizer: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. A verdade, meus irmãos, é que Pedro, ele não queria que o seu mestre Jesus passasse por aquele caminho doloroso, de sofrimento, um caminho amargo, de morte, de tristeza, de angústia. Pedro tentou se colocar no caminho e teve de ouvir essa dura repreensão de Jesus. A verdade é que se Pedro impedisse Jesus de ir até a cruz, o que seria de nós? Qual esperança nós teríamos? Afinal de contas, não havendo a cruz, não haveria vitória sobre a morte, muito menos não haveria o preço da redenção a ser pago. Sem dúvida nenhuma, Satanás estaria muito feliz se isso ocorresse, se Jesus fosse impedido de ir até a cruz. Algo muito sério, meus irmãos, é o crente estar alinhado aos propósitos de Deus. Isso é muito importante. Nós, como crentes, precisamos estar alinhados aos propósitos de Deus e não andar na contramão da sua vontade. Porque se assim for, correrá um sério risco de atender aos desejos do diabo. Ainda bem que Pedro aprendeu a sua lição. Ainda bem que Pedro foi corrigido a tempo pelo Senhor. E os sinais do seu aprendizado podem ser vistos na sua primeira carta. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. Veja o que Pedro diz. Ele diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Dos versos 34 até o final, nós vemos aqui, meus irmãos, o desafio da cruz ser lançado, trazendo para nós muitas lições para um cristianismo genuíno. O verso 34, há uma aparente contradição. Veja que o diz:
Se alguém quiser acompanhar-me, o que deve fazer? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E faça o quê? Siga-me. Ora, se a salvação ela é de graça, ou seja, foi Jesus Cristo que se propôs a pagar esse alto preço na cruz, por mim e por você, por que o Senhor Jesus Cristo está exigindo de nós tomar a sua cruz? A cruz que Jesus está aqui pedindo que cada um de nós tomemos, não se trata da cruz do sacrifício redentor, mas sim da disposição em andar em seus passos e sofrer como ele sofreu. Porque a cruz da nossa redenção é esta, impossível ser carregada por nós. Jesus se propôs a carregar no nosso lugar. O que ele está apresentando para nós agora é um outro tipo de cruz. É a cruz da renúncia, da abnegação, de abrir mão do seu orgulho, estar disposto a sofrer afrontas, zombaria, rejeição e até a morte, se assim for preciso. Naqueles dias, meus irmãos, o desafio de ser um seguidor era constante. E não foram poucos os que sofreram martírio, quando estes decidiram ser fiéis ao Redentor, Jesus Cristo. A verdade que está contida aqui no verso 35, ela é preciosa para nós. O nosso Redentor, ele não poupou a própria vida para salvar a nossa vida. Ele não nos livrou simplesmente de uma vida qualquer, passageira, mas o que ele nos livrou foi de uma morte eterna, de vivermos a eternidade debaixo do jugo da condenação, da ira de Deus. Foi desse tipo de condenação que o Senhor Jesus nos livrou. E é dessa forma, meus irmãos, que todos nós somos desafiados, a dia após dia, abrir mão da nossa própria vida, renunciar os nossos próprios interesses, dedicando o nosso melhor a Ele. Afinal de contas, Ele nos resgatou da nossa maneira fútil de viver, recebida por tradição pelos nossos antepassados. Existe hoje em dia um forte apego aos valores passageiros desse mundo, não é verdade? Muito facilmente, as pessoas se agarram às coisas passageiras, às coisas materiais que são perecíveis. As pessoas invertem os valores. Jesus está falando de valores eternos, de renunciar à sua própria vida em favor do Evangelho. Enquanto existem pessoas que estão com seus olhos e umbigos voltados para esse mundo, para essa terra, coisas terrenas e passageiras que não salvarão a sua vida e nem te livrarão da morte. Será se realmente vale a pena essa troca? Abrir mão de seguir o caminho, os passos de Jesus, ser um discípulo fiel dele, estar pronto a renunciar à própria vida em favor do Evangelho. Será se realmente vale a pena abrir mão de tudo isso, de todas essas riquezas espirituais e eternas, por uma vida terrena e passageira? Tendo em vista tudo aquilo que o nosso Redentor pagou no meu e no seu lugar, será se seria sensato abrir mão de todas as riquezas e privilégios oferecidos a nós gratuitamente por Jesus, simplesmente para nos entregar a prazeres temporais nesse mundo? Veja o que os versos 36 e 37 dizem. Pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Você passou acumulando bens, riquezas, e você viveu confiando a sua vida, a sua eternidade em tudo isso. Quando você chegar diante do Rei, do justo juiz, será se você terá algo para oferecer a Ele em troca da sua redenção, da sua salvação? Será se algum dinheiro? Será se algum ouro, pedra preciosa,
algo de valor material nesse mundo poderá ser oferecido em troca da sua própria salvação, da sua própria redenção? Como dissemos aqui, meus irmãos, o preço é alto demais. Não há nenhum recurso, nenhum dinheiro, nada nesse mundo de material de que valor pode pagar esse preço que somente Jesus Cristo pagou por nós com seu sangue. Nada nesse mundo, prazeres, realizações, bens materiais, riquezas, poderão superar o valor que já foi pago por cada um de nós. Saiba sempre de uma coisa: levar em alta consideração o que é passageiro nessa vida é correr o sério risco de perder o que jamais passará. Levar em alta consideração aquilo que é passageiro nessa vida é correr o sério risco de perder aquilo que jamais passará. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode. Peraí que eu anotei essa frase. E eu mencionei ela na última mensagem. Não é tolo que abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Essa frase é a frase de Jim Elliot, missionário dos povos Aucas, do Equador. Eu anoto sempre essa frase porque eu não posso esquecer. Não é tolo o que abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Muitas pessoas, irmãos, estão perdendo tempo, desperdiçando suas vidas, investindo ou gastando todos os seus recursos, suas energias, naquilo que a vida um dia irá tirar delas. Quando, na verdade, elas deveriam estar bem preparadas para a eternidade, diante daquilo que nós jamais poderemos perder, porque não foi conquistada com os nossos esforços, foi conquistada com o precioso sangue de Jesus por nós na cruz. O sentido sobrenatural e eterno da vida é impossível avaliar. Os valores desse mundo inteiro, se somados, são infinitamente inferiores à preciosidade da vida eterna que o Senhor nos oferece gratuitamente em Jesus. O apelo que Jesus está fazendo aqui nesse texto, meus irmãos, é para que se busque em primeiro lugar o reino de Deus, para compreendermos a superioridade dos valores eternos que Ele mesmo nos trouxe. Vale muito a pena, meus irmãos, seguirmos a Jesus, os seus ensinos, não importa o quanto isso nos custe. Portanto, se você ainda não se entregou ou não entregou a sua vida completamente a Cristo, saiba o quanto Cristo valorizou a sua redenção, a ponto de sacrificar a própria vida dele no seu lugar. Se você já é um crente no Senhor, viva uma vida que valorize o preço que foi pago pelo seu Redentor. Seguir os seus passos é um bom começo na vida de quem reconhece o valor da sua redenção. Você também pode compartilhar essa mensagem para que outros, igualmente a você, sejam livres da escravidão do pecado pela fé no nosso Salvador Jesus Cristo. Então a pergunta que eu quero fazer novamente para você que está me ouvindo: qual é o preço da sua redenção? Qual é o preço que foi pago pela sua vida? Esse preço é incalculável. Mas alguém que está muito acima de nós, muito superior a todos nós, foi poderoso e qualificado para se colocar no meu e no seu lugar e arcar com esse compromisso. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: nele, somente nele, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14 diz: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões
e pela incircuncisão da vossa carne. Ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era contrária. Ele a removeu completamente, encravando-a na cruz. A nota de dívida, a nota promissória que havia contra nós, que era uma dívida impagável, ele cravou essa nota de dívida na cruz, quitando essa dívida no nosso lugar. O pecado que eu e você deveríamos pagar e que não tínhamos como, Cristo pagou naquela cruz no nosso lugar. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos agora paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 4, verso 8: bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais cobrará o preço do pecado. Tudo aquilo que Jesus, ele sofreu no meu e no seu lugar. O castigo e a culpa do pecado que nós deveríamos pagar, ele, um inocente santo, se dispôs a pagar no nosso lugar. Que isso fique bem claro no seu coração nesta noite. Somente por meio da cruz de Cristo alguém pode ter a sua dívida paga e ser uma pessoa livre da escravidão do pecado. Jesus convida a todos nós nessa noite a nos entregarmos totalmente a Ele e sem reservas, e para que nós tenhamos uma vida completamente transformada por meio da sua graça. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele se entregou por nós. Ele pagou o preço pela nossa redenção. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Amém? Que Deus então nos abençoe e aplique em nossos corações a sua palavra. Feche seus olhos neste momento. Nós vamos orar. Talvez você ainda não tivesse noção ainda como é grande a dívida que você possui diante do Senhor. E talvez você ainda não tinha consciência de que a missão de Cristo Jesus ao vir a esse mundo era exatamente pagar essa dívida impagável no nosso lugar. Mas pastor, como é que eu consigo ter acesso ao pagamento dessa dívida? Como é que eu posso também ser beneficiado com a quitação completa desta dívida em que eu possuo com o Senhor? A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E assim como a divisa da nossa campanha, Jesus Cristo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho. Somente por meio da fé, unicamente e exclusivamente nele, nós podemos ser agraciados com o perdão da nossa dívida. É por isso que eu quero convidar você nessa noite. Eu quero te encorajar a abrir o seu coração, entregar a sua vida completamente a Ele. O Senhor Jesus Cristo deseja ser o Redentor da sua alma. Ele quer garantir a você não somente paz e alegria nesse mundo, mas muito mais do que isso. Que Ele quer garantir para você uma vida eterna no céu. Algo que dinheiro nenhum nesse mundo pode comprar. Riqueza nenhuma material desse mundo se compara ao valor e à preciosidade de estar com o Senhor Jesus na glória eterna. Se você deseja abrir o seu coração nesse momento, se você deseja colocar o seu coração nas mãos do Senhor Deus e pedir: Senhor, seja o meu Salvador, seja o Senhor da minha vida, seja o meu Redentor. Eu preciso que o Senhor pague essa dívida no meu lugar. Por isso eu coloco a minha vida diante do Senhor. Quero colocar o meu coração, a minha fé diante do Senhor nesta noite. Se esse é o desejo do seu coração, coloque-se de pé no seu lugar agora. Sem nenhuma vergonha ou constrangimento, porque não são os olhos dos homens que irão julgar ou condenar você, são os olhos de Deus que estão voltados para você nesta noite. E Ele é o único que é capaz de sondar o seu coração. Ele é o único que é capaz de dar a você vida eterna
e paz. Liberdade da escravidão do pecado. Coloque-se de pé no seu lugar. Vamos orar juntos. Vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Eu também quero fazer um convite a você que já é membro de uma igreja, batizado, que já é um crente no Senhor. Talvez você esteja vivendo uma vida aquém daquela que realmente é necessário viver. Eu quero convidar você nessa noite a buscar um novo significado, para que você possa, de fato, viver uma vida condizente com o valor que o seu Redentor pagou pela sua vida, pela sua salvação. Talvez você esteja vivendo um cristianismo que não valorize, não dignifique o alto preço que o Senhor Jesus Cristo pagou por você. Talvez você queira fazer um concerto com o Senhor agora. Buscar viver uma vida cristã que glorifique o nome dEle. Que revele aos olhos de todos os homens a importância e o valor que você dá à obra maravilhosa, salvadora que Jesus Cristo realizou por você na cruz. Por isso também eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar, para que você coloque a sua vida diante do Senhor nesta hora. E faça um concerto com o Senhor. Oremos. Pai, nós glorificamos o Teu nome. Nós Te exaltamos. Porque não existe outro Deus além do Senhor. Nós nos rendemos ao Senhor, Pai. Nós reconhecemos, ó Pai, que não há outro Deus além de Ti. A nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança está depositada no Senhor. O Senhor é aquele, ó Pai, que nos amou e estabeleceu para nós um plano maravilhoso de salvação. Ainda que nenhum de nós ainda tenha nascido, vindo a essa existência, o Senhor já nos amava. O Senhor já planejava a nossa salvação. O Senhor, pela fidelidade da Sua palavra, nos prometeu a salvação em Cristo Jesus. Ainda quando o pecado havia recém-entrado na humanidade, o Senhor fez uma promessa. E nós contemplamos a fidelidade do Senhor em cumprir a Sua promessa, ao enviar Seu Filho Jesus Cristo a vir a esse mundo, a derramar o Seu sangue precioso na cruz, para que pudéssemos sermos redimidos, perdoados, transformados. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque esta obra salvadora, redentora de Jesus na cruz, ela ecoa sobre nós até hoje. E vidas ainda podem se achegar aos pés do Senhor e serem abençoadas pelo poder da Sua salvação. Obrigado, meu Deus, porque a Sua salvação ela é abundante e suficiente sobre a vida de todo aquele que de fato crê no Senhor. Obrigado por esse privilégio que o Senhor concede a nós como igreja, de sermos relembrados de uma mensagem tão importante como essa e de podermos renovar, ó Deus, diante do Senhor as nossas esperanças, nossa confiança no Senhor. Conduza-nos, ó Pai, em uma vida no centro da Tua vontade e que a nossa vida ela reflita o valor real qual o Senhor Jesus Cristo pagou por nós. Que a nossa vida seja uma vida digna do chamado que nós recebemos. Que a Tua igreja possa sempre andar, Pai, de modo a revelar através da sua conduta a verdadeira fé e a salvação que só se encontra em Jesus. Usa a vida do Seu povo, usa a vida da Sua igreja para a honra e glória do Teu santo nome. Recebe a nossa súplica, a nossa oração. E recebe cada oração, cada coração que se derrama diante do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Quero convidar aqui o Ministério de Música.